Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal do YouTube, já se inscreve, ative o sininho de notificação para receber mais vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar um like, pessoal, para me ajudar o meu canal a crescer. Bom pessoal, vamos seguir mais a saga desse livro A Esperança Além da Crise, criada por Mark Finley, A Certeza de uma Vida Melhor. Vamos acompanhar mais uma parte de mantendo a saúde financeira. Vamos lá. O mundo vivencia as consequências econômicas da pandemia da Covid-19. Em algum grau, cada um de nós experimenta os efeitos financeiros da crise, as milhares de mortes e milhões de enfermos já são terríveis, mas existem também as consequências adicionais significativas que a sociedade precisa enfrentar. O impacto econômico da pandemia está atingindo muitas famílias com força total. Muitos desempregados durante a crise estão voltando ao trabalho, mas continuam a sofrer as consequências da perda de renda durante o período do que passaram fora do mercado de trabalho e das dívidas que contraíram o mercado de ações que despencou durante a pandemia. Milhões perderão quase todo o dinheiro poupado ao longo da vida. Toda a economia mundial está extremamente abalada e nos perguntamos se a vida voltará a ser a mesma. O cenário econômico do futuro que se pode prever é sombrio. É possível que muitos dos estabelecimentos forçados a permanecer fechados por causa da quarentena jamais que se recuperem. Muitas pessoas vivem contando com o dinheiro do salário do mês, com pouca ou nenhuma reserva. Os resultados da pandemia do coronavírus as colocarem em um dilema financeiro. O índice do desemprego de vários países atingiu níveis recordes. A economia mundial está sentindo fortemente os efeitos da Covid-19. No Brasil, a diminuição da renda, o crescimento galopante do desemprego, as crises econômica e a política institucional, agravadas pela pandemia, ameaçam a nação. Os pobres e os desprivilegiados são os mais prejudicados, por dependerem da renda de cada dia, não terem poupança, muitas vezes acabam sem condições até mesmo de prover o básico para sustento da família. Os mercados internacionais têm passado por um grave declínio. Dezenas de países podem sofrer uma fome devastadora em consequências do coronavírus. Vamos lá. Como sobreviver financeiramente? Que impacto de tudo isso terá nossas finanças pessoais? Qual será o efeito sobre nossa família? O que esse abalo na sociedade causará sobre nossa saúde mental? Que consequências de longo prazo nossa saúde física pode sofrer? Acima de tudo, o que podemos fazer para sobreviver às consequências terríveis da Covid-19 e outras pandemias ou qualquer catástrofe, o que nos assola. Esse não é o primeiro desastre que abalou nosso mundo, e não será o último. Como permanecer fortes em meio a essas epidemias mundiais e desastres naturais que atingem o planeta com frequência de cada vez maior. Nesse capítulo vamos nos concentrar em 4 áreas específicas de sobrevivência. Número 1, como sobreviver financeiramente em tempos de crise. Número 2, como sua família, em especial seus filhos, podem sobreviver. Número 3, como sobreviver fisicamente, como sobreviver emocionalmente. A procura da felicidade e coisas materiais que nos levam à trilha em uma estrada que conduz ao lugar nenhum. A tentativa de preencher nossa vida com recursos financeiros só nós deixar vazios. Entre mais na vida do que simplesmente gastar dinheiro. Ganhar dinheiro.
Nós nos ocupamos tanto, compramos que deixamos de perceber os parafusos morais soltos em nossa sociedade. O alicerce está rachando, é bem possível que estejamos investindo nossos bens em lugares errados. A Bíblia apresenta princípios financeiros eternos que se fazem sentido, revela segredos de economia e que a maior parte do mundo não conhece. E se ativamos a reavaliar nossas prioridades e buscar o que é eterno em lugar do terreno. A palavra de Deus nos leva a fazer investimentos que trarão rendimentos no longo prazo. Confira abaixo de 3 princípios financeiros esboçados na Bíblia que habitarão a sobreviver a qualquer crise financeira. Número 1. Davi registra palavras de Deus para que em momentos de grande necessidade, no Salmo 50, porque o Senhor relembra de que Ele é o Criador e está no controle do mundo. Está escrito no Salmo capítulo 50, versículo 10 até o 12. Vamos ler o controle do mundo. Salmo 50, versículo 10, versículo até o 12. Porque são os meus todos os animais do bosque e do gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são os meus, todos os meus animais que vivem no campo. Se eu estivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Davi louva a Deus por suas maravilhas ao dizer, em Salmo 104, versículo 24, versículo até o 25. Que variedade, Senhor, nas tuas obras fizeste, todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis que o mar vasto, imenso, no qual se movem, seres sem conta, animais pequenos e grandes. O profeta acrescenta o que o mundo é de Deus não só porque Ele o criou, mas também porque o redimiu. Está escrito em Isaías 40, capítulo 43, versículo 1. Diz assim, mas agora, assim que diz o Senhor, o que o criou, mas também porque o redimiu. Mas agora diz o Senhor, o criou Jacó, o que o formou Israel, não tenha medo, porque eu o redimi, porque eu chamei pelo seu nome, você é meu. Vamos ler. Vamos lá. Ao criar este mundo, Deus confiou em Adão. O Senhor concedeu o domínio ao primeiro homem sobre toda a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler para vocês. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso, ao pecar, Adão abriu a mão do seu direito de liderar o planeta. Lúcifer, o anjo caído, usurpou este domínio e reivindicou para si a autoridade sobre a terra. A Bíblia apresenta o Lúcifer como o príncipe deste mundo, príncipe deste mundo, príncipe do mundo, príncipe da potestade do ar. Está escrito em João, veja em João capítulo 12, versículo 31. Vamos ler aqui para vocês. 12, versículo 31 de João. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Vamos ler mais um de 14, versículo 30. Vamos ler para vocês. Mas já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, nada tem em mim. Vamos ler para vocês em Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos ler para vocês Efésios capítulo 2, versículo 2 e diz o texto.
em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da obediência. Vou ler para vocês aqui. A vida sem pecado e a morte substitutiva de Cristo pagarão o preço completo do resgate pela queda humana. Na cruz, o destino de Satanás foi selado, sendo garantida a restauração do planeta Terra. Vamos ver, veja em Efésios capítulo 1, versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 até o 20. Ou não sabeis o que é o nosso corpo? É o templo do Espírito Santo, que os habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai vós a Deus o vosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos ler aqui. João capítulo 12, versículo 31 até 32. Vou ler para vocês. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso, é o príncipe deste mundo. E eu, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vou ler para vocês. Deus é um verdadeiro dono do mundo, tanto pela criação quanto pela redenção. Tudo que temos é dom de sua graça. Somos mordomos de bens ao nós de confiados por Deus. Pertencemos a Cristo, Ele nos criou e redimiu. O mundo é dele. O Senhor criou todas as coisas. Além disso, para nos resgatar da usurpação do inimigo, derramou seu sangue na cruz. A compreensão do conceito de que Cristo nos criou e nos resgatou faz toda a diferença. Tudo que temos não nos pertence. Moisés nos adverte. No Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, diz o texto assim: lembre-se do que o Senhor, seu Deus, porque é dele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que, sobre juramento, prometeu aos pais de vocês, hoje como se vê. Os talentos que temos para ganhar dinheiro vêm de Deus. A capacidade de trabalhar vem de Deus. Todo fôlego que temos vem de Deus. É Ele quem abre as portas de oportunidades para sobrevivermos economicamente. Ele é o nosso provedor, mantenedor e apoiador. Tudo que nós temos é dom de sua graça. O que temos é dele, porque ele nos criou e redimiu. Somos mordomos de seu bem, não proprietários. O apóstolo Paulo esclarece essa questão com as seguintes palavras em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, e como diz o texto, assim: o que se requer destes recarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mordomo é alguém que administra a propriedade, as finanças ou outras áreas da vida de outro. Somos mordomos de Deus, não possuímos este mundo, nem nada que ele contém. Deus, o Criador, é o dono de todas as coisas, porém, ele colocou Adão, Eva e seus descendentes no controle de tudo ao lhe dar domínio sobre todas as criaturas e colocá-los em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: no jardim do Éden para cuidar e cultivá-los. Acabei de ler em capítulo 2, versículo 15, e cultivá-los. Paulo nos ensina
em que nosso papel de mordomos temos a obrigação de ser encontrados fiéis em que tudo que administramos, inclusive nas finanças. Jesus acrescenta em Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e em que é injusto no pouco também é injusto no muito. Ele contém no devocional ou Daily Bread a seguinte história. Vamos ler para vocês aqui. Gordon Davis, que escreveu a biografia do Duque de Wellington, disse: encontrei um antigo livro contábil que revelou como o Duque gastava seu dinheiro. Foi uma pasta bem melhor do que a leitura de suas cartas e os seus discursos sobre o que ele considerava realmente importante. A maneira como lidamos com o dinheiro, que revela muito sobre nossas propriedades. É por isso que Jesus costumava falar sobre o dinheiro, um cesto de conteúdos evangélicos, incluindo em uma cada 3 parábolas. Toca no tema financeiro. Jesus não era um angariador de fundos. Ele lidou com o dinheiro porque o dinheiro importa para alguns de nós, porém isso importa demais. Número 2, creia que Deus criou e redimiu, que se importa com você e vai sustentá-lo. Em Filipenses capítulo 4, versículo, encontramos a promessa maravilhosa em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: é o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A todos os mordomos fiéis, Deus dá a certeza de que suprir as necessidades dos filhos de Deus já foram garantidas pelo banco dos céus. Jesus declarou em Mateus capítulo 6, versículo 31 e 33, até o 31 diz o texto: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, ou o que nós vestiremos, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. A pandemia não erradica as promessas de Deus. A Covid-19 não apagou a certeza da palavra eterna de Deus. O coronavírus não precisa causar uma crise de confiança em que nós, sobre a habilidade divina de resolver nossos problemas e suprir nossas necessidades. Pelo contrário, essa situação pode nos levar a uma fé mais profunda e uma confiança mais segura em Deus. Em meio aos nossos maiores desafios, as promessas divinas continuam válidas. Já vi esta realidade demonstrada de maneira poderosa em minha vida. Meu pai se tornou adventista do 7º dia quando eu tinha 13 anos de idade, por causa de seu compromisso com a guarda do sábado bíblico. Ele perdeu o emprego. Além disso, papai tomou a decisão de ser fiel, devolução de dízimos das ofertas, a fim de promover o sustento para a nossa família. Ele precisou trabalhar e muitos desdobrar. A vida não era fácil, mas eu lembro com frequência de ouvi-lo citar 2 promessas da Bíblia. Vamos ler para vocês. Vamos ler aqui. Quando eu me perguntava, Deus proveria para nós, papai, com o seu jeito calmo e confiante, citava primeiramente em Mateus capítulo 6, versículo 33, como diz o texto: mas busquem primeiro o lugar do reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E então arrematava o Filipenses capítulo 4, versículo 19: é o meu Deus segundo a sua riqueza, em glória há de suprir em Cristo Jesus
tudo aquilo que de vocês precisam. A fidelidade e a confiança inabalável de meu Pai em Deus davam à nossa família inteira a certeza de que nosso momento de provação ao Senhor seria fiel, e Ele é de fato o boi. Podemos até não vivido como todos os luxos de algumas famílias, mas tínhamos algo mais valioso, um Pai fiel a Deus. Isso nos deu a certeza de que podíamos confiar no Senhor com toda a habilidade de toda a vida, totalidade de nossa vida. Quando os momentos são difíceis e nossas finanças são ilimitadas, confiar em Deus é um ato de fé, e é dizer: Senhor, eu creio que podes de cuidar de mim, coloco minhas mãos coloco minha vida em tuas mãos, acredito em tuas promessas. A própria essência da vida cristã se resume em confiança. É confiar em Deus nossas finanças, saúde e vida como um todo, a certeza de que o Cristo vivo e que nós deu salvação mediante sua graça e poder de intermédio do Espírito Santo cumprirá sua promessa de cumprir nossas necessidades. É confiar nele mesmo durante uma pandemia global que pode afetar nossa vida e a vida das pessoas que amamos. Quando confiamos em Deus em meio às provas, damos a eles a oportunidade de fazer por nós. Está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim o texto: infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isto abre a porta de nosso coração para receber a sua profusão de bênçãos. A fé permite que as riquezas do céu fluirão para a nossa vida. Em cada crise, Deus continua no controle. A pandemia terrivelmente devastadora não neutraliza suas promessas. Ao viver com confiança, estarmos seguros de seu amor, hoje, amanhã e para sempre. Assim que terminar o vídeo por aqui, não temos mais tempo. No próximo vídeo vamos ler mais sobre a saúde financeira. Vamos ler para o próximo vídeo. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve. Ative o sininho de notificação para receber mais vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar o likezinho maroto. Eu ficarei por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, pessoal. É nosso.